Aleluia! Boa tarde, bom dia, boa noite. Seja lá a hora que você selecionou para entrar aqui, para assistir esse vídeo. Hoje nós estamos no vídeo 9 da nossa série de 30 vídeos aqui no canal da Escola de Profetas Leões Nazireus. Ouve aí. Se prepare, Jesus está voltando. Se prepare, Jesus está vindo. Se prepare, Jesus está voltando. Se prepare, Jesus está vindo, está vindo. Se prepare, Ele está voltando. Se prepare, Jesus está vindo, Ele está vindo. Se prepare, Jesus está voltando. Se prepare, Jesus está vindo. Jesus está voltando e a gente tem que estar preparado. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui, compartilhando aqui o sonzinho que tá rolando no meu devocional e decidi então começar o vídeo já. Então vamos em frente. Hoje, queridos, eu quero trazer uma mensagem um pouco mais, como eu vou dizer. O vídeo passado nós trabalhamos bastante, né, questões mais de estudo da palavra mesmo, né? Nós avaliamos ali, analisamos com a sabedoria do alto, 2 Crônicas 5, Isaías 60 e Apocalipse 15 e 21. Hoje o que eu quero trazer é uma mensagem que o Senhor tem colocado no meu coração nessa noite, né? Na noite que passou, né? A gente acabou de começar o dia e durante a noite o Senhor estava falando comigo um sonho, né? E eu recebi uma frase que era a seguinte: no ministério, o que é mais trabalhado, se você tem um ministério, se Deus te deu um ministério, o que mais é trabalhado nesse ministério é o desenvolvimento humano, no sentido de que o Senhor está nos forjando, tá? Eu não estou dizendo desenvolvimento humano no sentido de ser contraditório ao espiritual ou contraditório ao próprio Deus, né? Eu estou dizendo numa perspectiva de avanço e de crescimento, que o Espírito Santo vai forjando pessoalmente, individualmente em cada um que é chamado para carregar um ministério, né? Então o ministério, ele diz muito sobre desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento do ser humano para ficar mais parecido com Cristo, porque esse é o verdadeiro desenvolvimento pessoal. O verdadeiro desenvolvimento pessoal é o desenvolvimento que nos leva a crescer com alvo na estatura de Cristo. O desenvolvimento humano é crescer buscando a estatura de Cristo. Esse vídeo aqui vai ser assim, num fluir mais profético. Nós não, até o momento, né, o Senhor pode trazer, mas o intuito nesse momento nós não vamos trazer um estudo bíblico de um versículo X, Y, Z. Nós vamos nesse momento nos abrir para aquilo que o céu está derramando nessa manhã.
né? E o céu está derramando sobre nós nessa manhã um óleo fresco que nos abençoa, que nos coloca no posicionamento novo, do novo tempo, né? E para isso a gente precisa também entender que o nosso ministério não é só sobre o que aparece diante dos outros, não é só sobre o que como eu gosto de dizer, não é só sobre o fruto, mas é sobre as raízes. Fala, Pai, em nome de Jesus. A gente pode comparar o nosso ministério com uma árvore, tá bom? Quem me acompanha mais de pertinho sabe que eu gosto muito de usar esse comparativo, né? Aleluia. Nosso ministério como uma árvore. Então, se o nosso ministério se assemelhasse mesmo de fato a uma árvore, vamos pensar que aquele momento do nosso ministério que a gente está ali atuante, que a gente está falando com as pessoas, que a gente está orando pelas pessoas, que a gente está ministrando, enfim, seja lá qual for o seu ministério que o Senhor te deu, você está ali atuando, servindo, derramando sobre a vida de outras pessoas. Esses seriam os frutos, é aquilo que o outro pode comer, é aquilo que o outro... Licença só um pouquinho, fecha a porta. É aquilo que o outro pode receber de nós. O que o outro pode receber de uma árvore? O seu fruto, não é mesmo? Então é como se o fruto fosse aquela parte final, a parte que a gente tem para entregar, né, para dedicar para os irmãos, para eles se alimentarem, para as outras pessoas se servirem daquilo que a gente está frutificando. E é um momento maravilhoso, né? É um momento feliz, é um momento gostoso a gente se sentir útil no reino, a gente se sentir servos de Cristo, servos dos irmãos em amor. Isso é gostoso, não é? Isso é maravilhoso. O Senhor nos chamou para isso. E nós somos bem-aventurados quando a gente tem a oportunidade de estar servindo, né, ao Senhor. Mas uma árvore não é feita apenas dos frutos. Uma árvore, ela não é só fruto. Para o fruto ser gerado, para o fruto chegar a ficar pronto, maduro, muito processo tem que acontecer antes, não é mesmo? Inclusive o processo das raízes. As raízes que vão crescer lá para baixo, né, que vão fortalecer o ministério ou a árvore, para que a árvore seja capaz de dividir os seus frutos, de oferecer os seus frutos. Sem raiz não tem fruto, porque a árvore não ficaria de pé, ela não se sustentaria, meus queridos. Olha isso, ela não se sustentaria, então ela precisa de raízes. Então, vamos pensar assim, né? Essa frase que o Senhor me deu nessa madrugada, no sonho, né, que o ministério é sobre desenvolvimento humano. Vamos entender que o Senhor está dizendo foquem nas raízes, vejam se as raízes já estão bem nutridas, porque a qualidade das raízes falará sobre a qualidade dos frutos. A qualidade das raízes falará sobre a qualidade dos frutos. Deixa eu ajustar aqui um pouquinho assim, ó. Aí, me vendo melhor. Tudo começa pelas raízes. Tudo começa pelas raízes. Os frutos começam nas raízes. Então, quando o Senhor diz que a gente precisa, no ministério, entender que é sobre desenvolvimento humano, a gente precisa entender que é sobre a qualidade das raízes. É o que a gente carrega aqui dentro, que ninguém vai ver exatamente, né? Porque tá aqui, é muito íntimo, é só entre você e o Senhor, é o seu mais profundo do seu caráter, né? Mas sem essas raízes muito fortalecidas, muito bem desenvolvidas, os frutos, eles ficam comprometidos. A qualidade dos frutos fica comprometida se
as raízes não estão bem cuidadas. E as raízes falam sobre o desenvolvimento interno, o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento humano, né? Nós precisamos crescer à estatura de Cristo, nós precisamos crescer, desenvolver, né? Para irmos crescendo, para a gente chegar na estatura de Cristo, né? Pois é, e como Paulo diz, né? Eu não considero que eu já alcancei isso, né? Mas eu vou deixando as coisas que para trás ficam e olho para as coisas que estão na minha frente. Eu sigo em frente, eu avanço, eu desenvolvo, eu cresço, eu continuo. Então, nessa manhã, para mim é de manhã, né? Nesse momento que você está assistindo esse vídeo, eu creio que o Senhor pode usar esse vídeo para te fazer essa pergunta. Como anda o seu cuidado no desenvolvimento do seu coração, das suas emoções, da saúde mental? Como andam as raízes do seu ministério? Porque se nós temos aí anunciado, né, e vamos viver um avivamento muito intenso no nosso maravilhoso Brasil, é tempo disso, tá chegando isso mesmo, estamos à porta disso. Nós precisamos pensar como está o nosso coração, como está a nossa estrutura. É como dizer, como está a estrutura do vaso que vai receber o óleo quente? Como está o odre que vai receber o vinho novo? Como está esse odre? Está bem cuidado? Esse odre está crescendo? Esse odre está se desenvolvendo? Ministério é sobre desenvolvimento humano. Ministério é cuidar de si mesmo, é saber. Não estou dizendo da gente ser egoísta, né? Eu sei que muitas vezes eu tenho que gastar um bom tempo para desenvolver o conceito, né, de sermos responsáveis por nós, por cuidarmos de nós, mas glória a Deus, porque o Senhor tem levantado pessoas de grande visibilidade na nossa nação que tem falado sobre isso, né? O Luciano Subirá, quando ele fala sobre a cultura do jejum, né, ele traz também essa questão da responsabilidade com o seu corpo, da saúde, de você ser um mantenedor da saúde, do bem-estar do seu corpo. Então é neste sentido que eu estou falando. Tudo que o Senhor nos entrega, nós precisamos cuidar com zelo, tá? Então, a não ser que o Senhor te diga, né, entregue o seu corpo para ser queimado numa fogueira, até que chegue esse momento do Senhor te pedir algo nesse sentido, você tem um zelo para cuidar daquilo que Ele te deu, aquilo que Ele te emprestou, o seu corpo, as suas emoções, a sua mente, a sua saúde, é sua responsabilidade aqui na terra. E o Senhor, Ele precisa olhar para você e ver que você está cuidando bem. Vamos dizer que o Senhor te deu uma casa com um jardim lindo e Ele chega todas as manhãs e pergunta: e aí, como é que você está conseguindo cuidar do seu jardim? E aí, o jardim da casa que eu te dei está bem cuidado? Porque às vezes a gente confunde que... Oh, Jesus... Aleluia! Às vezes a gente confunde que morrer para si mesmo e viver para Cristo é sermos desleixados, irresponsáveis com o nosso corpo, com o nosso desenvolvimento pessoal, com a nossa maturidade para lidar com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, com o nosso corpo, com a saúde que Deus quer promover em nós. Mas não é sobre isso, né? Não mais eu, mas Cristo vive em mim, ou entregar a minha vida, né, morrer para mim, para viver para Cristo. Essas questões são de onde está o seu coração, qual é a sua prioridade, né? A prioridade é que a vontade do Senhor seja feita em nós, né? Então, por isso, se eu tenho vontade de passar o dia no sofá comendo bolacha recheada, mas a vontade do Senhor para minha vida não é essa, então que eu
morra para mim, para minha própria vontade, e vá fazer a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que a gente seja zeloso com o que Ele nos deu, que a gente seja zeloso com o que recebemos dele. Ele vai passar todas as manhãs na frente da nossa casa e olhar o nosso jardim e falar assim: filho, filha, como é que você está cuidando desse jardim? Como é que você está? Você está sendo zeloso pelo que eu te dei? O que você tem feito, como você tem cuidado daquilo que eu te dei. E o Senhor deu para ti, para nós, um corpo com condições de ser mais saudável, de ser mais forte. O Senhor nos deu condições de termos uma mente forte, uma mente bem trabalhada, amadurecida, bem desenvolvida. O Senhor nos deu condições de trabalharmos o nosso emocional, as nossas emoções, para termos emoções saudáveis, equilibradas. O Senhor disse, é liberado sobre vocês o dom, inclusive, do domínio próprio, para que vocês possam equilibrar e dosar todas as coisas dentro de vocês e fora de vocês. E aí? Como a gente tem usado essas habilidades que o Senhor já conferiu para nós? Será que a gente tem falado, é muito difícil, eu não sei como fazer, não. Ai, crescer dói, é difícil. É mesmo, como um jardim, né? Para ele florescer, para ele crescer, para ele ficar na forma do potencial máximo que o Senhor tem para aquele jardim vai precisar estar em constante movimento. Constante movimento. E como temos vivido a nossa vida? Parados ou em desenvolvimento? O sonho me falava desenvolvimento humano. Vocês precisam desenvolver, porque o ministério saudável é um ministério que tem uma raiz saudável, ou seja, um interior saudável. É um ministério que é vivido e manifestado por um coração saudável, um coração que foi amadurecido, que agora saiu das suas próprias dores, das suas próprias cascas. Pensa comigo, querido, querida, pensa comigo. Tem coisas que o Senhor quer fazer no seu ministério que ainda não aconteceu porque a gente tem limitações nas nossas emoções, na nossa mente. A gente está ainda preso em dores do passado. Em algumas situações a gente ainda está preso no passado. Então o Senhor já liberou ali uma bênção para o nosso ministério fluir mais. Mas como a gente está preso nas dores do passado, a gente olha para aquela situação e não consegue alcançá-la. Não consegue entender que ela é para nós. A gente não consegue nem se ver capaz de entrar naquela nova estação para o nosso ministério. Porque nós estamos presos ainda em dores do passado. E o desenvolvimento humano que o Senhor estava me falando no sonho é justamente essa atitude de ir se desprendendo dos traumas, das limitações do passado, fazendo as entregas necessárias, confiando num nível ainda maior, amadurecendo inclusive sua mentalidade, suas emoções e seu zelo com o seu próprio corpo, para que você possa ter condições de alcançar níveis novos para o seu ministério. Sabe o que eu estou dizendo aqui? Amém, Senhor, obrigada. Eu estou dizendo aqui, ministros do Altíssimo, ministros do Senhor amado, eu estou dizendo aqui que nós temos um chamado diante de nós neste momento, para uma estação tão nova que se chama avivamento no Brasil. É aquela fumaça densa cobrindo toda a nossa nação. É o cumprimento das promessas do Senhor se estabelecendo sobre a nossa terra. É fazendo as nossas águas interiores realmente no Espírito ficarem em ebulição. Mas o Senhor é muito zeloso. O Senhor entende de construções. Ele
fortalece, ele reforma, ele reforça as estruturas internas dos alicerces de uma obra antes de fazer um terceiro, quarto, quinto, décimo andar. Primeiro, ele fortalece, ele reforça os alicerces, as raízes, o desenvolvimento pessoal, para que aquele terceiro, quarto, quinto, décimo andar que ele vai começar a construir tenha segurança e estabilidade, pois foi construído em cima de um alicerce que foi reforçado. Por isso o Senhor nos diz nessa manhã, desenvolvimento pessoal. Se há situações no seu emocional que o Senhor já disse para ti, que está servindo como prisão para ti, o Senhor já tem te chamado para dar um passo de fé além dessas dores, dessas prisões, e você ainda não conseguiu. A palavra para hoje para você é desenvolvimento pessoal. Invista tempo. Converse com pessoas maduras, pessoas dignas da sua confiança, que realmente possam te auxiliar, que possam te ajudar nesse desenvolvimento pessoal. Porque o zelo pelo desenvolvimento pessoal vai assegurar a estabilidade das construções, dos andares superiores que o Senhor vai começar a te dar no seu ministério daqui para frente por conta do avivamento. Mas se os alicerces não tiverem sido reforçados, vai ser difícil manter o nível estável dos próximos andares que o Senhor quer construir na tua construção do teu ministério. Por isso, não tenha medo de olhar para dentro, de olhar para trás, de revisitar o seu passado, liberar perdão para as coisas que podem ser, que você já consegue, né, com a graça de Deus, liberar perdão. Inclusive, se perdoar, que é o tipo de perdão mais desafiador que tem. Além, né, de ser a administradora, a idealizadora, né, a responsável pela nossa escola de profetas Leões Nazireus, eu sou terapeuta. Então, por muito tempo no meu dia a dia, eu invisto para cuidar de raízes, para cuidar dos alicerces. E enquanto eu tô cuidando dos alicerces, né, daqueles que me procuram, daqueles que eu atendo, eu sempre digo que o tipo de perdão mais desafiador costuma ser o perdão para si mesmo, o auto-perdão. Acreditar que realmente fomos perdoados e ministrarmos nós mesmos esse perdão que o Senhor Jesus nos deu. Sabe? Porque às vezes a gente fala assim, o sangue de Jesus já me purificou, já me perdoou, tal, tá tudo certo. Mas por dentro, lá no fundo, você sabe que você não conseguiu se perdoar. Você ainda se acusa. Você dá espaço para o acusador dentro de você, lá no seu secreto, diante da igreja, com o microfone na mão, ou enfim, nos momentos que você está aí ministrando, falando com as pessoas, você às vezes está ali dizendo, não, mas eu já fui perdoado, tá tudo certo, proferindo com a boca, né, aquilo que você realmente crê, mas lá no fundo você ainda não consegue viver isso que você crê. Você ainda não conseguiu liberar perdão para si mesmo. Então você diz com a boca, não, eu fui perdoado, Jesus já me perdoou, Jesus é maravilhoso, mas aqui dentro, a hora que você chega diante do espelho, você se acusa. Você não se perdoou ainda. Não se perdoou porque você sabia que você podia dar melhor, que você podia dar algo maior, e você não conseguiu. Muitas vezes até mesmo por conta dos ganchos do passado, por conta das prisões do passado ainda. Por isso que o Senhor nos diz, cuida de você, tenha zelo por você.
O Senhor não está dizendo troque o meu reino para cuidar de você, troque o meu reino para ser egoísta. Não é isso que o Senhor está dizendo. Meus irmãos, já passou o tempo em nome de Jesus. Já passou o tempo do nosso país ser tão extremista nos extremos, ou 8 ou 80. Se eu não me coloco em último lugar, então eu sou um egoísta. Então eu sou um pecador, porque eu tô só pensando em mim. Não, meus amados. Uma das frases que eu gosto de dizer, né, um dos versículos que eu gosto de dizer muito nas minhas sessões de atendimento é: você se lembra do mandamento de Jesus? Ame o teu próximo como a ti mesmo. E eu costumo dizer, né, a primeira parte, né, que é a parte do ame o teu próximo, às vezes a gente tem bastante facilidade em fazer. Não é um amor, assim, mas a gente tá ali dando o nosso melhor pelo próximo. Mas depois, a segunda parte do versículo é como a ti mesmo. E essa segunda parte de amar a si mesmo, nem sempre a gente consegue viver. Então, Jesus usou um parâmetro para amar o próximo. Amar o próximo como você se ama. Mas como você vai estar habilitado para de fato, profundamente amar o próximo, se você ainda não sabe nem se amar? E aí, às vezes eu ouço assim, né? Mari, nada a ver, Mari, eu entendo esse versículo, mas assim, na prática, Mari, a gente tem que amar o próximo mesmo, porque se eu me amar, eu vou ser egoísta. Aí eu não vou conseguir amar o próximo. A gente só dá o que a gente tem. Se você não tem amor dentro do seu coração, como que você vai dar amor? Se você não recebeu amor, se você não se abriu para o amor do Pai, se você não se permitiu ser amado pelo Pai, receber o amor do Pai no seu coração primeiro, como que você vai amar o seu irmão? Como você vai dar para ele algo que você mesmo não tem? Então nós precisamos, antes de tudo, cuidar do nosso coração, para que o nosso coração aprenda a receber de Deus o amor genuíno, o perdão genuíno, e essas coisas acharem lugar em nós, acharem espaço no nosso coração, para que então a gente possa oferecer isso para o nosso irmão, que a gente então possa oferecer isso para o nosso próximo. Primeiro parte de nós. Eu gosto muito de dizer, hoje eu tô achando muito interessante, porque o Espírito Santo tá me trazendo aqui várias frases, vários ensinamentos, vários conceitos que eu trabalho nas sessões, né, com os meus clientes em atendimento. E hoje, realmente, como o Senhor deu esse sonho, né, do desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, né, que o ministério é desenvolvimento humano. Então eu tô achando lindo, porque o Senhor tá trazendo então toda essa questão desse cuidado mesmo, né, do desenvolvimento humano para garantir o nosso ministério, tá? Por conta dos níveis muito altos que vamos experimentar nos nossos ministérios, a gente precisa ter as nossas bases, os nossos pilares internos reforçados. E eu creio que é isso que o Senhor está fazendo. Deixa eu colocar um louvorzinho aqui, gente. Vou colocar uma musiquinha aqui. Então, outro conceito que eu gosto de trabalhar muito é um exemplo, né? Que todo mundo que é meu cliente, que é minha cliente, que já passou por atendimentos comigo, provavelmente já ouviu, né? Quando são questões assim relacionadas a conceitos sobre cura interior, né? Amor próprio, autoconhecimento, a gente precisa ir muito devagar e muito profundo, e o Senhor ama esse processo, porque o Senhor é amor, e Ele ama pegar aquela pessoa que
que não consegue se amar, aquela pessoa que não consegue profetizar o amor de Deus sobre si mesma, consegue fazer isso por todo mundo, até pro vizinho, pro cachorro, pelo passarinho, mas não consegue liberar amor do céu sobre si mesmo, não consegue ter fé de que ele também foi amado por Cristo, ele também é alvo do amor de Deus. São pessoas muito boas para os outros, mas são terríveis para si mesmos. Fazem muito mal para si mesmo. Meu Deus, né? E isso é triste, né? Porque o Senhor Jesus disse: ame o teu próximo como a ti mesmo. Então aprenda a se amar também, né? Porque você vai dar aquilo que você tiver recebido. Você vai dar daquilo que você consegue guardar dentro de você. A gente só consegue dar o que a gente tem. Como que eu vou dar um carro para alguém se eu não tenho dinheiro para comprar esse carro e não tenho carro? Como eu vou dar algo para alguém que eu mesmo não tenho? Se eu não tenho recurso para adquirir aquilo nem para mim, como que eu vou adquirir aquilo para outra pessoa? Aí sabe o que a gente faz? A gente faz dívidas. A gente começa a fazer dívidas emocionais para dar para o outro o que eu mesmo não tenho. Então no final das contas eu tô cheia de dívidas e tô vazia. Eu não tenho nada porque essas dívidas eu ainda fiz para dar para os outros, nem foi para mim. Emocionalmente, isso acontece o tempo todo se a gente não prestar atenção. O nosso desejo de agradar, o nosso desejo de abençoar, de servir as pessoas, sem ter zelo com aquilo que o Senhor também faz por nós, em nós, é uma furada, é perigoso, vai nos machucar. E sabe o que vai acontecer? A gente vai ficar aquela construção que tem 10 andares, mas não vai durar nem 3 dias. Porque não tem alicerce suficiente para 10 andares. E o alicerce é dentro, é o desenvolvimento humano. É cuidar aqui, ó, das emoções, da mentalidade, da saúde do nosso corpo físico. E falar nisso, deixa eu beber água aqui, ó. Glória a Deus. Eu bebo água e falo glória a Deus, né? Mas é porque é muito bom, né, gente, beber água. E aqui, o que eu fiz, né? Eu cuidei de uma necessidade do meu corpo. Minha garganta estava seca. Minha boca estava seca. Então, por mais que eu esteja usando a minha garganta, a minha boca para ministrar vocês, para falar com vocês, eu não posso esquecer de mim. Porque se eu paro de beber a água aqui e deixo a sequidão ir comendo solta minha garganta, minha boca, vai chegar um momento que eu não vou ter voz. E aí eu não vou conseguir liberar para vocês as palavras que o Senhor tem para liberar para vocês. Então, autocuidado é zelo pelo seu chamado, é zelo pelo seu ministério. O seu ministério depende da sua capacidade de ser zeloso com aquilo que Deus já te deu, as suas emoções, a sua mente e o seu corpo físico. Você precisa cuidar de si mesmo. Precisa ter tempo de qualidade para você. Porque você também merece. Você olha para as pessoas e fala: as pessoas precisam tanto. Mas ela é tão boa, ela é tão especial, ela merece isso, ela merece que eu faça isso por ela. Mas e você? Você também merece. O amor de Deus está fluindo aqui. O amor de Deus está fluindo aqui. Perceba que você é amado, que você é escolhido por Deus, que o Senhor cuida de você. E que Ele está te dizendo, hoje Ele está te chamando para uma conversa muito íntima, para te dizer, olha... Você tem feito um bom trabalho em amar as pessoas, em cuidar das pessoas, em proteger as pessoas. Mas você pode melhorar muito no que diz respeito a autocuidado,
auto-perdão, né? Se perdoar, liberar a crença de que o Senhor já te perdoou e viver esse perdão dentro de você, viver como se realmente tivesse sido perdoado. Porque às vezes a gente fala que o Senhor nos perdoa de tudo, que tá tudo bem, que a graça, né, vem sobre as nossas vidas, mas no fundo, você sabe, né? Você sabe, o Senhor sabe, você só tá se enganando, porque no fundo, você sabe que a acusação tá forte, tá pesada. O auto-perdão ainda não aconteceu de verdade, né? O que eu chamo de auto-perdão? É a gente confessar que Jesus nos perdoou, mas a gente confessar para nós mesmos. A gente sabe como Davi, que falava com a sua própria alma, Davi falava assim: por que você se abate tanto, ó minha alma? Por que você se aflige tanto, ó minha alma? Eita! Davi estava ali conversando com as suas emoções, com seu coração. E a palavra de Deus já diz: de todas as coisas que devemos guardar, guarda o teu coração, porque do teu coração fluem todas as fontes de vida, para todas as áreas da sua vida. Se as suas emoções, se o seu coração está guardado, se ele está saudável, se as suas emoções, né? O que é o coração? É o símbolo das suas emoções. Se as suas emoções estão saudáveis, estão guardadas, estão protegidas, não estão machucadas o tempo todo, sendo vendidas e pisoteadas pelos outros por causa da falta do seu zelo, né? Então, se você está com seu coração guardado, suas emoções guardadas, com responsabilidade, então todas as áreas da sua vida estão guardadas com responsabilidade. Todas as áreas da sua vida vão ter bênção do Senhor em níveis maiores, porque o teu coração está guardado. É o que está dizendo lá no versículo, que agora eu não me lembro qual é o endereço. Vamos ver aqui. De todas as coisas que deves guardar. Provérbios 4, 23. De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aleluia. Então, para você viver bem a sua vida, você precisa guardar o teu coração, acima de todas as coisas. Então guarde, seja responsável com as suas emoções. Não fique entregando seu coração para qualquer coisa, para qualquer... né? Eu digo muito isso também, mais um conceito que eu digo muito, né, em sessão. Eu falo, a confiança custa caro. Você não vai dar de graça para as pessoas. A palavra mesmo diz, maldito aquele que confia no próprio homem, o homem que confia no próprio homem. Por que ele é maldito? Porque mais cedo ou mais tarde ele vai se decepcionar. Porque ele tá botando todas as fichas numa pessoa que também é falha, que também tá aprendendo, que ainda tá se desenvolvendo também. A nossa confiança tem que estar no Senhor apenas, né? Então, assim, a gente acredita muito de graça nas pessoas. A gente acabou de conhecer uma pessoa, a gente já bota todas as fichas nela. E isso é perigoso. Tá? E isso é, além de tudo, irresponsável. A gente tá anulando a orientação de Provérbios 4:23, que diz: guarda teu coração, guarda teu coração, guarda teu coração. Protege tuas emoções. Seja responsável pelo seu coração, pelas suas emoções. Não sai entregando teu coração para qualquer pessoa. Não sai declarando que você confia em qualquer pessoa. Você acabou de conhecer, depois aquela pessoa te decepciona e você fica quebrado, no chão, despedaçado. E aí, dá-lhe, né, orar, jejuar, porque daí é no espírito que o Senhor vai ter que te levantar, porque nas emoções você tá quebrado, na mente você tá quebrado. Por quê? Porque entregou a coisa que era para guardar, entregou sem zelo, sem responsabilidade, entregou para o primeiro que viu na vida. Né? Viu ali na frente, pronto. Ah, não, eu confio. Ah, mas aquela fulano falou que vai fazer tal coisa por mim. Mas quem é fulano? Ele já deu provas de que a confiança dele é segura, de que vale a pena acreditar nele, ele realmente é alguém que vale
o preço da tua confiança, porque a confiança custa caro. A outra pessoa precisa conquistar a tua confiança, ela precisa mostrar que ela é digna de receber a tua confiança. Senão você vai se machucar, é perigoso. Então, amados, tudo isso é sobre o zelo que precisamos ter com as raízes do nosso ministério. Não adianta só a gente querer explodir em frutos, que nossa árvore do nosso ministério exploda com muitos frutos. Se a gente não tiver raízes fortes, às vezes o próprio peso dos frutos faz a árvore tombar. Se não tiver raiz forte, não aguenta o peso dos frutos. Por isso a gente precisa cuidar das raízes. Precisa cuidar do seu corpo, precisa cuidar da sua mente, precisa cuidar das suas emoções, da sua alma. E quando a gente for amar alguém, quando a gente for se dedicar a alguém, quando a gente for entregar algo a alguém, tá? Não tô falando só de relacionamento romântico, de relacionamento de casal, eu tô dizendo em qualquer nível de relação que você tem com alguém, seja com o seu chefe, seja com um colega de trabalho, seja com a sua mãe, seja com seus irmãos, seja com seus vizinhos, seja com alguém na padaria, seja com alguém que você cruzou na rua assim rapidinho e trocou ali 5 minutos de conversa. Não interessa o nível, a profundidade do relacionamento que você tem com as pessoas. Importa que em cada uma delas, com todas elas, você viva para dar aquilo que você já tem. Não dê para o outro aquilo que você ainda não tem, aquilo que você ainda não possui, porque isso é fazer dívida para emprestar para o outro. Você vai fazer dívida, lá 10 mil reais, você vai pegar num banco isso, pagar um juros altíssimo por esse empréstimo de 10 mil reais, para dar na mão de outra pessoa. Você não tinha 10 mil reais, mas você disse, coitadinho daquela pessoa, ela tá sem 10 mil reais, ela precisa tanto dos 10 mil reais, e você não, né? Tá bom. Então tá, só o outro precisa. Ele precisa tanto dos 10 mil reais, eu já sei, vou ser o salvador da pátria, vou lá no banco, vou fazer um empréstimo de 10 mil reais, vou ser o salvador do mundo agora e vou pegar esses 10 mil reais e entregar generosamente na mão da minha irmã, do meu irmão, e quando ele puder, ele me paga. Quem que vai pagar os juros? Quem que tá devendo? Quem é que tá com o nome sujo lá no banco? Você tá topando ficar com o seu nome sujo no banco por causa de outra pessoa, para dar o dinheiro para outra pessoa. E às vezes a outra pessoa não tá nem aí para você. Tem casos e casos. É muito raro um caso de a gente pega o dinheiro para dar para alguém que realmente conquistou nossa confiança. É alguém ponta firme com a gente. Normalmente a gente faz empréstimos. Eu não tô falando só de dinheiro, tá? Tô falando de empréstimos emocionais. Tô fazendo um paralelo, tá bom? Às vezes a gente faz empréstimos caríssimos, emocionalmente falando. A gente paga preços altíssimos com juros exorbitantes para dar para o outro o que nem a gente mesmo tem. E aí, na hora do vamos ver, quem vai ter que pagar isso somos nós. Quem vai ter que se resolver com o banco somos nós, não é outra pessoa tá lá, ó, desfrutando dos 10 mil reais sem lembrar do teu nome, sem lembrar que você existe. E o banco te ligando todo dia. Porque você quis ser o bonzinho e dar para o outro aquilo que nem você mesmo tinha ainda. Aquilo que nem mesmo você tinha conquistado ainda. Então, em vez de ser os 10 mil reais aqui nesse exemplo, eu sei que o Senhor está fazendo uma obra na vida de vocês que estão assistindo, porque o Senhor, eu estou sentindo muito movimentação de Deus, muito poder de Deus mesmo saindo e se movimentando. Tem uma unção mesmo sobre isso, esse autocuidado, autorresponsabilidade, né? O zelo pela raiz. A raiz é aqui dentro, no nosso secreto, no nosso coração, ninguém vê mesmo, mas está lá. E sem ela,
sem raiz forte e saudável, pode ter certeza que, infelizmente, os frutos não vão ser bons. Os frutos não vão durar muito tempo. Os frutos não vão ser saudáveis. Os frutos não vão ser tão grandes como poderiam ser. Não vão ser tão doces, nem tão nutritivos como poderiam ser. Porque a raiz está doente, a raiz está fraca. Ninguém cuidou da raiz. A gente foi lá lustrar a casca dos frutos para deixar eles bem brilhantes, para todo mundo que paxe tarabalabaxe terecanderamanaralabaxe terecanderamashere tequixore cabaralabaxe decanderalabaxe. Para de viver uma vida falsa. Para de viver uma vida falsa. Você está tentando lustrar os frutos para que as pessoas passem por ali e aplaudam. Uau! Uau, que árvore majestosa! Olha o tamanho desse fruto, olha o brilho desse fruto. Ah, eu quero esse fruto para mim. E aí todo mundo vai falar bem dessa árvore, todo mundo vai querer o fruto, vai fazer fila para pegar esse fruto. Mas acontece que a raiz está podre. Ninguém cuidou da raiz, ninguém alimentou a raiz. Sabe o que vai acontecer? Aqueles frutos têm data marcada para acabar, tem data de validade, vai acabar. Sem raiz forte, o fruto não permanece. Então, cuidado, Brasil. Nós somos chamados para um ministério de avivamento, mas para isso a gente precisa cuidar de nós. Como o sonho me disse essa madrugada, ministério é sobre desenvolvimento humano. Ministério é sobre desenvolvimento humano. Por quê? Porque quanto mais desenvolvimento humano, quanto mais você tiver saudável no seu desenvolvimento humano, mais saudáveis serão os frutos do seu ministério. Quanto maior for o nível do crescimento do seu desenvolvimento humano, maior será o tamanho dos seus frutos no seu ministério. Está tudo relacionado, não tem como comer de um fruto saudável se a raiz estiver morrendo de fome, se a raiz estiver fraca. Quem está te alimentando? Quem está cuidando de você? Quem está zelando por você? Você está abandonado. Árvore abandonada não dá frutos por muito tempo, não. Aí fica dependendo de milagres e milagres e milagres, sendo que o Senhor te fez para ser uma árvore autoprodutiva, que de estação em estação ainda se multiplica ainda mais, dá frutos maiores, dá frutos ainda melhores, dá frutos ainda mais saborosos, mas você vai gerando tudo isso porque você está cuidando das suas raízes. Então tu não precisa que o tempo todo o Senhor fique te restaurando e resgatando dos precipícios que a gente se enfia. Por que a gente se enfia em precipício? Porque a gente está fazendo dívida. A gente está fazendo dívida no banco com o nosso nome para dar para o outro aquilo que nem mesmo a gente tem. A gente às vezes não tem 10 centavos no bolso, emocionalmente falando, mas a gente vai e se enfia numa fila de dívida no banco para pegar 10 mil reais e não vai ficar com você não, vai lá pro outro. E aí, se o outro não paga, sabe o que acontece? É o seu nome que tá sujo. É você que vai ter que fazer sei lá o quê, se desdobrar em sei lá o quê, para conseguir pagar aquela dívida no banco. A gente não dá o que a gente não tem. E a gente não entrega o nosso coração, a nossa confiança para quem não merece, quem não é digno da nossa confiança, quem não provou e comprovou, assim, comprovadamente, que era digno da nossa confiança. O Senhor está falando aqui, Brasil, uma nação de endividados, uma nação em dívida. Virou até um estilo de vida, né? A gente tá sempre com dívidas. É um estilo de vida. Meu Jesus amado, misericórdia, Jesus. Como que a gente faz, né? Como que a gente faz diante dessa situação? É por isso que esse vídeo tá aqui hoje, é por isso, né? Agora eu entendo até melhor. Por isso que o Pai escolheu esse tema para falar conosco hoje. Por isso que o Senhor falou no sonho comigo. Ministério é sobre desenvolvimento humano. Precisa ter maturidade, precisa crescer por dentro. Precisa parar de fazer dívida.
Precisa parar de fazer dívida para ser o legalzão que resolve a parada da vida dos outros. Vamos resolver a nossa parada primeiro, porque daí a gente vai dar daquilo que a gente está transbordando, daquilo que a gente já tem. Não tem problema você dar aos pobres daquilo que você tem. O problema é você fazer uma dívida para dar para os pobres, sendo que Deus nem pediu para você fazer isso. Porque quando Deus manda você fazer isso, Ele te garante. O dinheiro não vai faltar, não. Deus não vai deixar você na pindaíba porque você obedeceu a Ele e fez uma oferta lá porque Deus te pediu. Aí é outro caso, né? Mas tenha discernimento para ver também se foi Deus mesmo que te pediu. Porque a maioria das coisas, Deus não tá pedindo para você fazer a dívida, não. Deus não tá pedindo, não. Talvez o irmão tá pedindo para você fazer a dívida. Talvez lideranças podem estar pedindo para você fazer dívida. Mas eu não sei se Deus tá te pedindo para fazer dívida. Né? Às vezes as pessoas que têm assim aquela carinha de coitadinha estão pedindo ali, suplicando uma ajuda para você, e aí você fica com dó, com pena, aí você vai lá e põe teu nome em xeque, e depois é você mesmo que vai ter que pagar isso. Você tá colocando ali 10 mil reais em confiança na palavra de uma pessoa que às vezes você nem conhece direito, mas você quer pagar de bonzão, você quer pagar de resolvedor de problemas tabajara, né? De chapolim colorado, né? Que resolve tudo. E não é assim que funciona. No céu, no reino, a gente dá daquilo que a gente está transbordando. Por isso que primeiro a gente tem que ir na presença do Senhor e transbordar nele. A gente tem que ser cheia nele. Cheia nele. E aí quando a gente está transbordando, aí ele nos aproxima das pessoas que a gente vai poder transbordar na vida delas. De acordo com a vontade, no tempo e no modo. Não brinquem de ser Deus. Não brinquem de ser Deus porque eu não tô gostando disso. Só eu resolvo as paradas. Só eu resolvo as coisas difíceis. Para vocês, eu entreguei a confiança. Esse é o lugar de vocês. Confiar. Não resolver as paradas. Confiar em mim no meio das paradas. O Senhor é fiel para cumprir isso. Ou tu confia nele, ou tu confia na força do seu braço. Ou tu confia na força do teu poder. E aí você vai acabar ficando sozinho, né? Eu sei que é um pouco duro tudo que eu tô dizendo aqui, mas é verdade. Olha aí tua vida. Olha aí, quantas vezes você já não quis, na melhor das intenções, você quis ajudar pessoas, você quis servir pessoas que às vezes nem queriam a tua ajuda. Tem pessoas que nem fazem questão da tua ajuda, mas você quis ir lá ajudar aquela pessoa, resolver o problema daquela pessoa. E aquela pessoa hoje deu as costas, tá lá vivendo a vida dela. E você ainda tá pagando dívida que você fez em nome dela, para servir ela, para abençoar ela. Então, o versículo que Jesus nos ensina, né, no mandamento, ame o teu próximo como a ti mesmo, tá? É claro que tá dizendo também, né, no sentido de, né, seja gentil com ele, porque você gosta de gentileza. Enfim, seja caloroso com o outro, porque você gosta de ser recebido com calor humano. Enfim, use o parâmetro do que você gosta para servir o outro. Tudo bem, é uma interpretação muito válida e muito real. O Senhor Jesus estava mostrando isso mesmo. Só que tem um significado escondido aí dentro, neste versículo, que já não é tão aparente assim, mas está ali, né? Que é o parâmetro para você amar o teu irmão. É o quanto que você se ama. Isso é uma mensagem que está escondida ali, mas está ali. Ela é real, né? E revelada no Espírito, a gente consegue entender, né? Glória a Deus, entendeu? Entendeu? O Espírito Santo te tocou aí, te mostrou. É bom, não é? Quando o Senhor nos toca e nos mostra, nos revela algo que estava lá, mas a gente não conseguia perceber. É sobre se amar. Olha, vamos aqui, parece um choque,
Mas é sobre amor próprio também esse versículo. Você precisa se amar para poder amar o seu irmão. Ou senão você fica aí endividando-se emocionalmente. Vai, então tá, então não quer acreditar? Não quer acreditar no que eu tô compartilhando com você? Não quer acreditar, não quer abrir tua mente, não quer ter odres novos? Quer olhar para esse versículo e falar, não, imagina essa menina aí, essa tatuada aí, de esmalte vermelho, ela tá blasfêmia, ela não sabe o que tá falando. Ela não estudou para falar um negócio desse. Claro que não, isso daí é coach, isso daí é papo de coach. Amor próprio. Esse versículo tá falando de amar o próximo, não é amor próprio nada. Amor próprio é pecado. Não é assim que talvez alguns podem pensar? Não é assim que talvez que você até aprendeu? De um jeito meio radical aqui eu tô falando, mas às vezes é assim que a gente aprendeu. Não com essas palavras, né, tão escrachadas, mas o feeling, a mensagem por trás era essa. Aí tu fica sozinho, endividado, tentando resolver as paradas de todo mundo. E quando você precisa que alguém te ajude, olha o que acontece, não é surpresa não. Ninguém te ajuda. Ninguém te ajuda, só o Senhor. Mas ninguém te ajuda. E o Senhor não escolheu que a dinâmica fosse essa. Quer ver? Quando Jesus envia os discípulos, ele ensina, ele diz assim, vocês vão para a cidade, para o vilarejo e vão começar a pregar. E vão ficar na casa daqueles que te receberem. Então, aqueles que abrirem a porta para você, que demonstrarem que são confiáveis, esse você fica na casa deles, esse você dá confiança para eles. Eles se mostraram confiantes, então você corresponda. Agora, no vilarejo que você entrar, e eles não te escutarem, não escutarem as palavras do meu evangelho, não fiquem neste lugar. Ixi, e agora? E agora? Onde cabe agora o evangelho cor-de-rosa, paz e amor, que a gente tem que fazer dívida para ser bonzinho para os outros o tempo todo? E agora? Não encaixa, né? Jesus fala, não fiquem neste vilarejo por muito tempo. Sacudam a poeira até mesmo dos seus pés. Não levem nem mesmo a poeira daquele vilarejo com vocês. Sabe por quê? Porque você vai para lá para dar o evangelho, você vai dar o melhor que você tem. Só que cada um dá o que tem. E tem vilarejo que só tem poeira para te dar. Vai encher teu pé de poeira. E o Senhor Jesus diz, não fica nesse vilarejo, dá as costas para esse vilarejo. E quando estiver saindo desse vilarejo, ainda bate a poeira do seu pé, tira a poeira. Não leva com você a poeira do vilarejo que não te aceitou. Tira a poeira. Nem tudo é sobre ser bonzinho o tempo todo. A gente tem que ter esse discernimento, porque senão a gente não tá fazendo o que Provérbios 4:23 fala, de guardar o nosso coração acima de todas as coisas. Então, cuidado, queridos. A gente precisa ter zelo. Nós vamos dar daquilo que está transbordante em nós. Se você é um milionário e chega uma pessoa e te pede R$100, isso não vai te causar dor nenhuma, isso não vai te causar desfalque nenhum. Tá sobrando, você tá transbordando, você consegue administrar. Se você ofertar R$100 para alguém, você não vai passar fome por causa disso. De novo, o Senhor, às vezes, poucas vezes, específicas vezes, o Senhor vai te chamar para pegar até o que você não tem às vezes e ofertar numa obra específica, mas é raro. Cuidado, igreja, cuidado, nação brasileira. O Senhor Jesus acabou de nos chamar de nação endividada. Nós temos feito dívidas e dívidas por pessoas que não merecem a nossa confiança. Olha, o Senhor tem me levantado só para falar umas coisas difíceis, hein, Deus? Mas glória a Deus, o propósito desses vídeos serão cumpridos, Pai. E eu me sinto
alegre e privilegiada. Eu te agradeço pelo Senhor permitir que eu possa entregar uma palavra como essa aqui, e que o teu Espírito Santo possa tocar profundamente nas mentes, nos corações dos meus irmãos, das minhas irmãs, trazendo esse nível de revelação, de que nós somos uma nação amada, mas nós nos sentimos rejeitados. O Senhor dá amor para nós, mas a gente só se sente rejeitado. E não é porque está faltando o amor de Cristo sobre nós, é porque nós não abrimos o nosso coração para sermos amados. Nós só queremos ser os bonitinhos que amam, mas e fingir que a gente... Não, eu não preciso ser amado. Não se importa comigo. Não se incomoda comigo. Tá tudo bem, não precisa se preocupar comigo. Tá sempre assim. Então a gente se importa com todo mundo, a gente ama todo mundo, a gente se preocupa com todo mundo, mas a hora que Deus está levantando uma pessoa para se importar por nós, a gente rejeita, a gente fala, não precisa se importar, não, fica em paz. Não, imagina, não quero incomodar. Endividados, dando o que não receberam, dando o que não possuem, endividados, dando o que não têm, dando o que não querem nem receber. O Senhor quer dar 20 mil reais para vocês poderem dar 10 mil reais. Dá os 10 mil reais, às vezes não é nem emprestar, às vezes é também. Mas você vai ter 20 mil para poder emprestar 10 mil. Agora, como emprestar 10 mil se tu não tem nem 10 centavos? A lógica não fecha, não bate. A matemática não fecha, gente. Não fecha, a gente precisa aprender a fazer conta. Espírito Santo de Deus, ensina-nos. A gente precisa aprender a fazer conta no espírito, nas emoções, na mente, na parte financeira, na saúde, em tudo que diz respeito a nós. Nós precisamos ser mais zelosos. Que mensagem, Senhor, que mensagem. Em nome de Jesus, ajuda-nos a sermos mais responsáveis, Pai. Mais responsáveis. O irresponsável vai ali, vai pegar empréstimo, sem saber se vai conseguir pagar depois. Mas o responsável só dá do que tem. Só dá do que já ganhou, já recebeu. Recebe do Senhor primeiro, diz o Senhor. Recebe do Senhor primeiro, para depois, só então, sair distribuindo por aí. Recebe do Senhor primeiro, e o que eu te darei, diz o Senhor, será suficiente para encher os bolsos do teu coração e ofertar na vida de milhões de pessoas, de milhares de pessoas, porque eu sou um Deus abundante. Eu não quero você vivendo com migalhas, com misérias. Estamos usando a linguagem do dinheiro, mas o Senhor está falando das nossas emoções. Ele pode sim multiplicar isso para sua área financeira, tá? Ele vai, porque o amor dele se importa por todas as áreas da nossa vida, inclusive a parte financeira. Ele se responsabiliza por aqueles que confiaram nele, que não foram tentar resolver com a força do próprio braço. Descanse. Seja corajoso para confiar no Senhor no meio da tempestade, o barco batendo para lá, para cá, quase se virando, entrando água por todos os lados, o povo tudo gritando e você descansando. Descanse, como Jesus dorme no meio do barco em tempestade. Descansa no meio da tempestade, diz o Senhor. Descansa que eu trabalho por você. Eu faço o que você não pode fazer. Mas aprenda a nunca mais cair nessas ciladas. Eu resolvo isso para ti. Descansa. Mas nessa manhã, o Senhor está nos ensinando para a gente não cair mais nesse tipo de cilada. Ciladas emocionais onde a gente se doa muito mais do que era para se doar. Amém, né? Amém. Amém, Senhor. Nos ensina isso, Pai. Ainda há tempo de aprender com o Senhor. Ainda há tempo de aprender a fazer de uma outra forma. Cuida do seu coração. Cuida das suas emoções. Você vai dar sim, mas daquilo que você está transbordando. Essa é a matemática do céu.
Essa é a matemática de Cristo. Essa é a matemática do teu Pai, do teu Rei, do teu Criador. Você vai dar sim, você vai ter muito para dar. Mas é daquilo que você já está transbordando. Você vai dar daquilo que está transbordando. Ame o seu próximo, sim, mas daquilo que você está transbordando, como a ti mesmo. Ame-se, profetize sobre si o amor do Senhor. Se abra para receber o amor do Senhor e comece a declarar que você é amada pelo Senhor, até que esse amor te contagie tanto que você aprenda a se amar também. E aqui eu não tô falando, gente, de amar a vida no sentido de ficar apegado à vida. Ah, não, eu tenho que proteger a minha vida. Jesus está me pedindo para eu ir lá para a Amazônia, tá me pedindo para eu ir lá para um lugar muito remoto que eu não conheço ainda. O Senhor Jesus está me pedindo para ir lá para um país onde eu não conheço. Ai, não vou não. Eu tenho que amar a minha própria vida, né? Eu não vou não. Não é isso que estou dizendo, porque daí não é amor, é apego e medo e desobediência. O que eu estou dizendo é: aprenda a liberar sobre si aquilo que você libera sobre os outros. Você libera amor do Senhor sobre as outras pessoas, então comece a liberar esse amor do Senhor sobre si mesmo. Comece a declarar sobre si mesmo: eu sou amada do Senhor. E que esse amor te contagie tanto que você consiga aprender a se amar como o Senhor te ama. Olha que coisa mais maravilhosa. Tá, eu não sou perfeita, eu não sou digna, mas eu me amo. Eu me amo porque eu sou alvo do amor de Cristo e Deus me ensinou sobre o amor. Eu não preciso amar só o que é perfeito, porque eu não sou perfeita. Então eu posso me amar. Eu sou livre para me amar. Eu sou livre para primeiro receber amor, para depois entregar amor. Em nome de Jesus. Senhor, ensina a nossa nação que é tua, Pai. A nossa nação é tua. Ensina as nossas crianças, que é uma geração que vai vir aí na frente, a se amarem mais, Pai. Se amarem com... Não estou falando de empoderamento, de se achar demais. Eu estou falando do simples amor, Pai. A gente fala de amor, as pessoas nem sabem o que significa amor, Pai. As pessoas acham que é apego, as pessoas acham que é medo, as pessoas acham que é dependência, as pessoas acham que é egoísmo. Meu Deus, nós falamos de um Deus que é amor. Nós falamos que Jesus ama você, Jesus te ama para cá, Jesus te ama para lá, mas a gente não faz nem ideia do que seja de fato o amor, Senhor. Porque a gente nem consegue declarar o teu amor sobre nós mesmos. A gente usa essa linguagem só para parecer bonitinho. Ai, eu te amo, ai, o Senhor te ama. Tá, mas e você se ama? Você já aprendeu a se amar? Você já ofereceu para si mesmo aquilo que o céu tem para te dar? Porque você quer dar isso para todo mundo, mas não quer receber? Por quê? Por que você não quer receber? Que estranha relação é essa? Que o mundo todo precisa de amor, mas você não? Você não precisa ser cuidado? Você não precisa ser amado? Você não precisa ser protegido? De todas as coisas que devemos guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem todas as fontes de vida. Responsabilidade consigo. Ministério é sobre desenvolvimento humano. Precisamos nos desenvolver, aprender a cuidar de nós mesmos. Olha para Cristo. Jesus era desapegado, mas sabia amar, tá? Não misturem as coisas. Jesus era desapegado, mas sabia amar. É diferente. Apego não é amor. Dependência não é amor. Amor é outra coisa, é mais potente e muito mais livre. Jesus amou Judas, mas não ficou na cabeça de Judas falando: você tem que mudar, olha, se você me trair, ai, não acredito, hein? Eu tô te dando tanto amor aqui, você vai me trair. Não, Jesus só amou, livremente. Jesus amou ele, amou. Lavou os pés dele, serviu ele, ensinou ele, andou com ele, escolheu ele.
estava junto com ele. Mas Jesus não se enganou. Jesus sabia. Jesus estava escolhendo dar amor para aquele que não daria amor para ele. Porque Jesus não estava usando o amor para comprar ninguém. Olha como a gente não sabe o que é amor. A gente acha que amor é moeda de troca. Eu te amo, mas você vai ter que me amar de volta, hein? Senão eu não te amo mais. A gente nem sabe o que é amor, Senhor. Meu Deus, me ajuda, Pai. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa porque somos uma nação tão fraca nesse sentido de amor. A gente é amoroso, mas a gente não sabe o que é o amor. Nos perdoa, Senhor. Porque a gente transforma o amor em tudo, menos na verdade do Senhor. O amor é forte. O amor é valente. O amor é livre. O amor não é dependência, não é prisão. O amor é uma liberdade maravilhosa que nos amarra com laços de amor, de escolha, não de prisão. E eu não sei, Senhor, eu não sei quem poderia entender isso, Pai, mas eu clamo que venha uma geração que entenda isso. Uma geração que comece a não querer parecer bonitinho para todo mundo, querer lustrar os frutos da árvore, que seja uma geração que vá mais para as raízes, que fale, olha, eu cuido de mim, eu cuido dos meus limites, eu vou reforçar os meus alicerces, porque o meu Pai, o meu Deus, o meu Senhor, Ele vai me usar para fazer construções de 10 andares acima do meu alicerce, então eu preciso ter eles bem fortes, bem alicerçados, preciso ter claros os meus limites, preciso me amar, preciso gastar tempo na presença do Senhor, recebendo, para só então poder abençoar e frutificar na vida dos outros. Eu não vou ser uma nação endividada que faz dívida e dá para o outro o que não tem. Eu não vou ser uma nação que dá o que não recebeu. Eu não vou fazer essa lógica, eu vou inverter essa lógica em nome de Jesus, que a nova geração faça essa oração, que a nova geração faça essa declaração. Eu vou inverter essa lógica, eu vou receber do Senhor a tal ponto que eu vou estar transbordante. E aí no transbordo, eu sirvo os meus irmãos. Naquilo que está transbordando, que Deus está me enchendo muito, aí eu sirvo meus irmãos. Essa deve ser a regra. Exceções existem, meus irmãos, mas essa é a regra. Essa deve ser a maior parte da nossa vida. Um zelo e um cuidado para recebermos do Senhor. E só então, depois, a gente vai lá e serve o nosso irmão e transborda sobre a vida dele e dá generosamente para os irmãos, sem medida, porque de graça a gente recebe e de graça a gente dá também. Generosamente a gente recebe e generosamente a gente poderá dar então também. Aleluia! Em nome de Jesus. Que os meus irmãos e as minhas irmãs sejam selados. Teramana xeretei orobosh pecanai laba chore te caraba laba xetereba dai laba xetequenha que andara laba xequeraba laba xote candera manara laba xetereba dai. Que seja um novo tempo nas relações humanas no nosso país. Que as raízes comecem a ser fortalecidas, Senhor, através dessa palavra, Pai. Em nome de Jesus, para que novos frutos venham e serão belíssimos, serão lindos e serão frutos justos, frutos da verdade, finalmente. Frutos da verdade, não frutos do exibicionismo, daquilo que eu quero mostrar que eu tenho, quando na verdade me falta. Eu tô emprestando, mas na verdade tá me faltando. Eu tô dando, mas na verdade eu nunca tive. Tá me faltando. Não mais assim. Agora será, em nome de Jesus, será em breve, na nova estação, Pai. Os frutos da verdade virão. Os frutos que virão de dentro das raízes, porque as raízes estão boas. Então teremos frutos bons para apresentar, Senhor. O nosso ministério será, Senhor, muito baseado na verdade das nossas raízes, na qualidade das nossas raízes. Em nome de Jesus, abençoa a qualidade das nossas raízes.
Dá qualidade e saúde para as raízes dos nossos ministérios, Senhor, aqui no nosso país, o país do avivamento. Porque o Senhor não vai trazer um avivamento que dura 3 dias e depois quebra, porque ninguém teve estrutura para lidar com tamanho nível de glória. O Senhor não vai trazer avivamento com pressa, desajeitado, de qualquer forma. O Senhor quer nos fortalecer enquanto desenvolvimento humano, para a gente poder ter raízes fortes, para aguentar o peso dos frutos da próxima estação, Brasil. Zelo, cuidado com aquilo que não é visto, com aquilo que os homens não podem ver, com aquilo que você não tem como exibir. Raízes não são exibidas, raízes são secretas, mas é ali que a gente precisa cuidar. Cuida do seu emocional, cuida do seu mental, odres novos para o vinho novo que vai vir, odres novos, mente nova. Por isso precisa se cuidar, precisa se perdoar, precisa se amar sim. Precisa ter coragem para se amar sim. Não pode ter vergonha de se amar não. Porque o amor de Deus, ele quer preencher tudo em nós e nos curar para que a gente possa dar amor, porque estamos transbordantes de amor, porque recebemos porção e dose dobrada, tripla. Agora está em transbordo de amor sobre nós. Vamos dar daquilo que o Senhor nos deu primeiro. Amamos porque Ele nos amou primeiro. Vamos receber dele primeiro. Há um clamor desesperado, para que esse tempo de maturidade venha sobre a igreja. Como uma indignação no céu. Os anjos da nossa nação que ficam ao redor e nos ares da nossa nação, eles estão já apressados, indignados, cansados de ver a gente querer lustrar os frutos sem cuidar das raízes primeiro. Ame-se. Perdoe-se. Permita que o evangelho seja verdade, seja vivido primeiro em ti. Como que você vai pregar o amor de Cristo para a pessoa ao lado se você mesmo ainda não crê, não abre o seu coração para ser amado por Deus? Mas Mara, que você não me conhece, você não sabe o nível de pecado, o nível de sujeira que eu já me envolvi. O sangue de Jesus é ou não é poderoso na sua vida para te purificar e te perdoar de todos os pecados? Ou você vive o que você prega e o que você crê, ou a sua fé não serviu para ti. Você vai estar salvando muitos com a fé que você profere, mas você mesmo vai estar indo em perdição, porque se você não viver o que você profere, aquilo não é verdade na sua vida. Você está ensinando outros que estão sendo salvos pela palavra da sua boca, mas você não está vivendo dentro de si mesmo o que você prega com a sua boca. As verdades que saem das palavras da sua boca estão servindo só para os outros, não estão entrando, não estão servindo para ti. E por isso você está doente. E por isso você está endividado. Porque você está dando mais do que você recebe. Não porque o céu não te ama, é porque as suas portas estão fechadas para o amor. As suas portas estão fechadas para o perdão. O Senhor pode perdoar todo mundo, menos eu, porque eu, meu irmão, você não sabe o tanto que eu dou trabalho pro céu, eu não sou digno, não. Eu não. Mas você sim, o Senhor Jesus morreu por você, viu? A Bíblia fala que Jesus morreu, ressuscitou para que você recebesse o poder de ser filho de Deus. Mas eu não, eu comigo mesmo, lá no meu secreto, eu e Deus, a gente sabe que eu não acredito muito nisso não. Para mim, eu não me sinto digno disso. Mas pro irmão, amém. Falsos hipócritas. Estão achando o quê? Que o evangelho é um exibicionismo? Não. Ou ele é uma verdade que precisa ser vivida radicalmente por dentro, nas suas vísceras. Ou não serve de nada. Ou você está só fazendo um teatro.
Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque a doçura dele nos alcança e nos conduz num processo de amor. Entendam, essas mensagens todas, por mais que elas estejam vindo de uma forma muito dura, é pra gente ter clareza da verdade que está no céu para as nossas vidas, mas que está disponível ainda. As mãos do Senhor, do Evangelho da Paz, estão estendidas na nossa direção. Baixê, candare, mandará, malabaxê. Requeto yoloboxê, queremanara labaxê, cantera manara labaxê, tarebai. Viva o que você pregue. Acredite no que você ministra. De dentro para fora, suas raízes precisam se converter, suas raízes secretas no seu pensamento e emoção ainda precisam conhecer a Cristo, ainda precisam nascer de novo, raízes secretas não se converteram ainda. Então se converta no mais profundo, na profundidade das suas raízes, em nome de Jesus, em totalidade, porque o Senhor é fiel e justo e verdadeiro, e haverá perdão, haverá libertação, haverá um novo nível de vida e de entendimento, mas precisamos nos alinhar com a verdade do céu. Libertação na nossa mente, para a gente não ser mais o mesmo, para a gente crer no Evangelho de verdade, não só com a boca, mas com o coração, com as atitudes, com aquilo que a gente crê no mais secreto do nosso coração. As raízes precisam se converter ao Evangelho da verdade, do amor e do perdão. São dois princípios que a gente fala, tá na nossa boca como cristão o tempo todo, mas nem sempre a gente está vivendo isso no nosso interior. Amor e perdão, amor e perdão. Quantas vezes você se amou hoje? Quantas vezes você se perdoou hoje? Quantas vezes você proferiu palavras de amor sobre si mesmo? Quantas vezes hoje você se perdoou sobre as coisas que você já fez e que você mesmo não se satisfez e que magoou o coração de Deus? Já creu que o Senhor te perdoou? E já aceitou esse perdão? Você já se perdoou? Porque o Senhor já. Você se arrependeu? Você pediu perdão? Você fez a sua oração de arrependimento? O Senhor já te perdoou. E você? Você está vivendo o que você prega? Você já se perdoou? Porque se o céu já te perdoou, por que você não vai se perdoar? É uma nova dinâmica, é uma nova relação. E essa nova dinâmica é o reforço na estrutura do alicerce do prédio que Deus vai construir, vai começar a adicionar andares nessa construção que somos nós. O avivamento vai vir com níveis de andar sobre andar, sobre andar, sobre andar. É glória sobre glória, sobre glória, sobre glória. De fé em fé, de glória em glória. Esses são os andares que o Senhor quer construir em nós. Mas para isso, o nosso alicerce precisa ficar reforçado. Um graveto de madeira frágil não sustentará um condomínio, um prédio de 10 andares. Então, para de orar só pelos 10 andares do seu ministério, dos frutos, daquilo que os homens podem ver, e começa a orar pelas raízes, começa a orar pelo reforço dos alicerces, que ninguém vê mesmo, não vai ter ibope não. Ninguém vai lá bater palma porque os seus alicerces estão sendo reforçados. Mas sem esse reforço nos alicerces, não haverá fruto que perdure. Não haverá construção de 10 andares que se perdure no tempo. Vai cair. E o Senhor não quer construir algo que vai cair. O Senhor Ele é zeloso contigo. Então, Ele nessa manhã, Ele está nos chamando para cuidar daquilo que ninguém vê, das raízes e dos alicerces. Porque é ali que o novo nível do nosso ministério vai começar. Nas raízes e nos alicerces. Amém, né? Em nome de Jesus. Obrigada por terem recebido essa palavra até aqui. Eu sei que o Senhor falou com vocês e sei que os seus corações foram abertos para esta verdade, tá? Se quiserem conversar sobre esse assunto, me mandam coloca no comentário ali embaixo desse vídeo, né? Me chama ali, a gente vai conversar, tá bom?
eu posso sim estar à disposição, dar ali um atendimento, ver o que a gente pode fazer, o que o Senhor separa, né, para nós. Eu atendo as pessoas que o Senhor me separa para eu atender, né, mas eu posso sim responder questões, eu estou à disposição. O Senhor me fez como adubo, como nutriente para suas raízes. Então, aproveite, use, tá bom? A Escola de Profetas Leões Nazireus está à sua disposição. E esse foi o nosso 9º vídeo, dia 9 de 30 dias. 30 dias, 30 vídeos. Hoje estamos no dia 9 dessa série. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor levante sobre ti o seu rosto, que o Senhor faça resplandecer, né, sobre ti o rosto e te dê a paz. Shalom. Shalom. Nas raízes. Nas raízes. Não nos frutos. Os frutos são consequência das raízes. Que o Senhor te dê shalom na sua raiz, nos seus alicerces. Porque é ali que o Senhor está interessado nesse momento. Em fazer você crescer ali, para dentro primeiro. Ministério tem tudo a ver. Ministério depende do desenvolvimento humano para ter saúde e perdurar no tempo. Sem raízes fortes, não há fruto que perdure no tempo. Quer um ministério forte que perdure? Cresce as suas raízes, investe em desenvolvimento humano, trata teu coração e tua mente, trata tua alma, tuas dores, teu corpo, cuida de você. E o Senhor fará o resto, multiplicará os frutos do seu ministério, cujas raízes foram abastecidas com aquilo que precisavam. Há décadas está morrendo de fome as suas raízes, cuida delas. Ei, cuida das suas raízes em nome de Jesus. E o Senhor vai multiplicar os teus frutos, tá bom? Sobre você. Beijo, Deus abençoe. Até o vídeo 10. É amanhã. Amanhã nós completaremos 10 vídeos com a graça de Deus, com o poder dele, com a proteção dele. Muito obrigada até aqui. Deus nos abençoe. Amém. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia.